Em um mundo onde já não se apertam mais as mãos, Nossa. que os abraços são no máximo emoticons. Poxa. Um mundo em que os velhos estão tudo trancados dentro de casa Não, ele trocou ali, cara, na Praça do e Leão. os mais jovens estão brigando para eles não saírem. Quando no fundo do túnel não se vê mais nenhuma gota de álcool em gel, eis que nasce do ócio e não do convívio social o podcast Isolados. Seja bem-vindo ao podcast Isolados, o podcast da Companhia de Humor 4,5. Seja muito bem-vindo, você está ouvindo o podcast Isolados, o podcast mais isolado do universo, do mundo, enfim, de onde houver alguém ouvindo alguma coisa, nós estamos os mais isolados mesmo, eu te garanto isso. Sempre discutindo temas aleatórios, este é o podcast da Companhia de Humor 4,5. Se você não nos conhece ainda, por favor, acesse o site 4,5.com.br ou nos siga nas redes sociais, @4 numeral e-mail. Tá? E-mail de metade, não de e-mail de envio de mensagem. Você entendeu, na verdade você entendeu. Eu não entendi o que ele falou. Qualquer coisa tá aí na descrição deste episódio. Isolados Podcast, começando mais um episódio. Hoje o nosso tema é um tema propício, um tema que vai dar nostalgia, vai dar saudade daqueles tempos que a gente saía de casa. Saudade de viajar. Prepare-se para mais essa aventura. O tema do programa de hoje é viagens. E eu estou com... Davi Rios. Você vai precisar caminhar por 20 minutos dentro de uma floresta úmida e bastante fechada, típica da selva patagônica. Felipe Costela. Saiba que não é nada daqueles programas turísticos que você está acostumado a assistir. Vitor Allen. Why people here in Jamaica are so happy. Sou Vinícius Augusto Bozo. Que tal embarcar junto comigo por esta viagem? E esse é o Isolados, o podcast mais isolado do universo. Bora viajar? Pessoal, vamos falar de viagens hoje. O tema que a gente escolheu aqui na nossa rápida reunião de pauta, porque a gente queria falar sobre esse bom tempo de sair de casa para fazer uma viagem, quer seja de férias, quer seja trabalho, porque... devido à epidemia do coronavírus, como você sabe, nós estamos gravando esse podcast durante a epidemia, então nós estamos em casa, em quarentena já há alguns dias. Queira Deus que você esteja ouvindo esse episódio alguns meses à frente e já esteja na rua. Assim eu desejo. Sonho meu. Agora, então, para começar, eu queria que vocês começassem falando qual a viagem mais marcante que vocês fizeram, tá? E aí, pode ser para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Para fora do mundo ainda não dá para sair, mas, do mundo ainda dá para ir. E aí, Davi, qual que é a viagem mais marcante? Cara, eu achei muito legal, bacana mesmo, por mais que hoje esteja bem cruel lá, foi a Itália. Buongiorno. Bem legal, bem legal. Porque você conseguia ver coisas... Eu entendo a saudade. Tá tendo até golfinho, né, lá em Veneza. Não. Grazie. Mas é mais naquela parte de Roma, sabe? Sei lá, cara, é muito legal você tá ali, o Coliseu, entendeu? Isso é muito louco. Isso é bem coisa que você vê ali quando é moleque nos livrinhos, você tá vendo ao vivo e a cores. Gorlami, lo pronuncio corretamente? Sì, corretto. Gorlami. Costela, qual a tua viagem que você seleciona como a mais marcante que você já fez? Você tem um feito, né? No cara, deixar claro, né? O nosso ouvinte, a viagem que a gente fez, tá? Quer dizer, o Davi foi pra Roma. Pode parecer louco isso, mas ele foi. Como assim? Parece louco. Tá pagando até hoje a viagem. Foi apenas em 6 anos, pô. Já tá acabando. Nossa. E o Costela? Cara, eu diria que é a minha primeira viagem internacional, que foi pra Buenos Aires. Foi a mais diferentona, foi bem legal porque era a primeira viagem internacional, né? Então, assim, tive que pesquisar muito. E aí você vai aqui pertinho, mas você tem um choque cultural enorme, clima, arquitetura, tudo. É bem legal. Você, Vitor, qual que é a tua? Cara, teve algumas viagens assim que me marcaram muito, mas acho que a que mais me marcou foi pra Machu Picchu. De longe foi a mais incrível, cara. Peru. Foi uma viagem que foi barata e foi a viagem mais louca. Que viagem é essa, velho? Disparado que eu já fiz na vida. Cara, e a minha... Bom, em 2018 eu e a minha esposa resolvemos rodar a Europa mesmo, tirar 40 dias rodando. E foi bom a gente ter visto a Europa naquele tempo. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Chora CLT. Ricão. Bem tô pagando, viu? Rico. Terminei de pagar recente. Mas assim, dos lugares que eu visitei, eu acho que o lugar que eu mais gostei, assim, eu falo sem parar sempre, é a cidade de Málaga, na Espanha. Mar Mediterrâneo, cara, assim, é incrível. Terra do Picasso. Nunca vi tanta obra do Picasso ao mesmo tempo.
Então, assim, foi maravilhoso. Acho que foi a mais marcante mesmo das cidades que eu visitei, né? Apesar que eu rodei muito, a gente rodou muitos lugares, mas acho que Málaga, pra mim, é a campeã. E eu queria que a gente falasse de uns causos, né, cara? Porque viagem dá caos engraçado, dá aquelas histórias que você fica repetindo, né, pra todo mundo. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Por exemplo, eu vou contar logo a minha aqui. Entre Madrid e Valência, foi o único vacilo que eu e a Priscila demos. Cada vez jogando na nossa cara que ele foi pra vários lugares. Perceberam? Calma que o que é dele tá guardado. Então, constantemente ele fica falando que são mais de uma cidade. Mas é porque é o tema do... Mais de uma cidade. Ah, e a outra... Cara, ele não repete a cidade. É o tema do Não, programa. Foram 40 dias, né? Não foi uma semana que é o acessível. Foram 40 dias. Quem vê close não vê corre, né? Eu vou abrir o catálogo da CVC aqui e eu vou inventar a viagem que eu nunca nem fiz. Ele não fala daqui pra Calcaia, não fala. Não é o que dá pra pagar, né? Caramba, eu sofrendo bullying. Nossa, que perrengue chique, hein? Bullying porque passou 40 dias na Europa. Jesus. Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza. Sofrendo em Paris. O caos que eu ia contar, que eu vou contar se vocês me deixarem, é que entre Madrid e Valência, aí foi o único vacilo que a gente deu de programação. Você não quis pegar um metrô porque achei que não era aquele. Só que eu não me toquei que lá em Madrid, na estação que eu tava, qualquer trem que eu pegasse ia para a rodoviária. Eles só tinham cores diferentes por questão do itinerário depois da rodoviária. Eu fiquei esperando o meu. Numa dessa, a gente se atrasou e o europeu, principalmente saída de trem, ou você tá na hora, meu chapa, ou adiós. Então, quando a gente chegou correndo, Priscila, vai dar tempo. E nós dois correndo com a mala, saímos do metrô, subindo a escada, correndo, esbaforindo. E a Priscila, Vinícius, não corre, porque teve atentado à bomba aqui ano passado, no caso do ano que a gente tava, né? Então, tanto que não tem cadeira, não tem banco pra sentar na ferrovia, né? Na estação de trem central lá de Madrid, na Tocha, porque teve um atentado. Então, você não tinha nem onde parar. Imaginei eu de barba, com essa cara meio árabe, correndo com a mochila na mão. Eu realmente corri muito risco. Aí cheguei lá, a mulher, olha, você já perdeu o trem, não tem como você ir pra Valência, agora só daqui a 2 horas, e eu tive que pagar a ultrapassagem. Nossa. Agora você imagina, eu com poucos euros, eu não tinha o que comer no dia seguinte a gente fez meio que um jejumzinho até cair o dinheiro que eu tava esperando cair, e gastei o resto de euro que eu tinha pra poder ir pra Valência, pra não perder a cidade de Valência. Mas assim, a corrida que foi massa, porque a cara dos guardas olhando pra mim, olha que legal. Tipo, velho, ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Porque eles estão muito apreensivos, lógico, tiveram um atentado, é justo o motivo. Mas eu tava num jeito que eu tava correndo. Se não é a Priscila falar, Vinícius, se acalme, você com essa barba aqui... É um prato cheio, Você tá chamando muita atenção. Entendeu? O pessoal só no rádio direto. Fiquei... Assinando no rádio só abre... Caraca. Até eu explicar que eu era brasileiro, meu irmão, sei que eu ia sofrer muito. Mas e vocês certamente têm causos, trombadas e bagunças nessas viagens? Cara, aconteceu uma parecida dessa comigo. Eu tava em Paris, eu tava voltando pra cá, e eu não sabia, porque Paris tem 2 aeroportos, né? Tem o Charles de Gaulle. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Tem qual, moço? De Gaulle. E o de Orly. Você te come com o quê? Charles de Gaulle. É fundi, petit gâteau. Exatamente. E aí, cara, eu não sabia que o aeroporto era gigantesco a ponto de ter 2 estações de metrô dentro. E fim de viagem é aquela coisa, né? Você já tá sem grana nenhuma, não existe euros de sobra, não tem como. E aí, no meu caso, eu peguei o metrô, desci no metrô, lá da estação. Quando eu desci, gente, onde é que fica aqui o guichê aqui da TAM? Aí disse, é na estação 2. Mas não tá não na 2? Eu disse, não, tá na 1. Que legal. Só que eu tava, tipo assim, se eu não chegasse lá em 5 minutos, o meu voo saía sem mim. Se você fosse o piloto. Tipo, eu tinha exatamente 5 minutos pra resolver isso. Cara, eu corri o aeroporto inteiro com a mala, como se não houvesse um amanhã na minha vida. Eu fui a última pessoa a fazer check-in, cara. E a mulher ainda falou assim, ainda bem que você chegou a tempo, porque mais 1 minuto e a gente tinha encerrado. Ô, Glória. Abençoa, senhor. Nessa hora cai de joelhos, pede pela Né? agradece e segue a vida. O Costela, fez alguma coisa em Buenos Aires que você conta? Cara, a minha chegada foi bem traumática, porque o que aconteceu? Eu fui pra Buenos Aires como lua de mel. E aí o que acontece? A gente precisou mudar a data da viagem porque surgiu uma oportunidade da Aline dançar na Bienal de Dança, eu acho, aqui de Fortaleza. E aí tinha uma data específica, a gente, não, beleza, a gente muda aqui, adianta a ida e a volta, enfim. E aí
Aí o que aconteceu? A gente mudou as passagens, falamos com o pessoal do hotel, né? E a gente falou, olha, a gente não mudou o hotel, o check-in. A gente só fez falar com eles por e-mail, olha, a gente vai chegar dia tal horário. Tá certo? Tem algum problema? Não tem não, só chegar. Assim, né? Beleza, chegamos no hotel. A gente chegou em Buenos Aires, no hotel, 1h. E aí, o que aconteceu? Tinha um outro cara lá que não foi a pessoa que a gente trocou e-mail, porque eles têm turnos diferentes, né? E aí a pessoa falou pra gente, tá, mas o seu quarto só libera no horário do check-in, né? Que era... acho que era 2h, ou era 3h. E eu tava, e era 1h. Eu falei, como assim, cara? Mas a gente trocou. Aí, detalhe, assim, a Aline fez curso de espanhol. Então, quando ela chegou lá, veio tudo do idioma pra ela. Comigo, quando eu cheguei lá, deu um bug assim na mente. Eu não conseguia entender muito bem o espanhol, né? Também nunca estudei. Talvez seja por isso também que foi medo. Poxa, ele não sabia espanhol. Mas é porque o espanhol é possível você entender um pouco, né? Por ser um pouco parecido com o português. Algumas coisas, né? Pero que no. Algunas cosas son bien parecidas. No todas las palabras son todas modificadas. Faz todo sentido. Pero que sim, pero que não. É possível ir no portunhol, né? Mas o que aconteceu? Enfim, a Aline conversou com ele. Aquele portenho que é super educado, fofo, carinhoso, né? Não tem que ser 3h. E aí era 1h. E aí a gente ficou meio puto, deixamos as malas lá e eu saí batendo na porta de uns 7 hotéis ao redor pra conseguir pelo menos pra fazer um pernoite. E aí tinha uns muito caros e eu tinha conseguido levar um dinheiro já, não ia trocar lá uma parte em peso. E aí assim que a gente conseguiu um. Aí a gente entrou. Cara, o homem levou a gente. Aí ele deu só a chave. Aí eu fui. Eu cheguei no quarto, tava pura cigarro, a cama tava revirada, tinha toalha úmida em cima da cama, tava um negócio assim, punk. E tinha 2 hóspedes ainda. Um tomando banho e outro dormindo. Aí eu peguei, eu falei assim, Aline, acho que isso aqui não tá certo não. Pera ainda. Aí fui lá embaixo. Por acaso. Conversei com o rapaz, aí ele subiu. Eu pedi, não, me acompanha que é melhor você ver, porque eu não vou conseguir detalhar. Aí quando ele viu, ele pediu 1000 desculpas, ele realmente tinha errado o quarto, né? Ainda menos mal. Aí a gente foi para um segundo quarto, aí sim, tava um quarto mais apresentável, tava viável entrar. Então assim, foi bem traumático, foi logo a chegada, isso tudo de madrugada, foi muito legal. Pouco de... O cara já fica com raiva da viagem, acabou de chegar, já tá com raiva. Pouco peso no bolso, né? Assim, a galera... O porteiro, ele é muito, eu diria assim, muito sisudo. Ele não dá puta. É um escroto, na verdade. Escroto. Um abraço pros amigos argentinos, abraço pros argentinos que estão nos ouvindo. Um abraço, nosotros adoramos todos os argentinos que nos escutam agora. Sim, creo que... Estamos cagando. Isso! Essa foi uma das minhas aventuras. Tu, Davi, você chegou a falar com o Papa, Davi? Na verdade, eu fui conhecer lá, mas eu não vi o Papa. Mas assim, lembrando, você lembrou um momento, na verdade, tem vários casos curtinhos, né? E um deles era que a gente ia visitar o Vaticano, isso em Roma. Aí não, você ia pro Vaticano, antes estava fazendo tudo a pé. Você pode pegar o ônibus X, mas você tem que ter cuidado porque rola furtos lá. Aí eu, chapa, olha pra mim, olha de onde eu venho. Isso aí Ei, meu filho, não dá em nada, Pivete, porque se ele roubar a ideia do negro, né, meu filho, o negro vai roubar a ideia dele também, sabe por quê, Pivete? Pivete, que mancada essa Brasileiro, bicho. Não tenho medo, meu chato. E fui. Criado no Monte Jacarecanga. Quando a gente pegou o ônibus, eu fiquei um pouco perto ali da saída, né, da entrada, na verdade, a partir de trás. E ali entrou depois um cara muito próximo a mim. Aí eu, trabalhado no Parajana, um ônibus muito popular na cidade de Fortaleza. Hoje é uma lenda, mas uma lenda que ensina muito a nossa vida. Então eu fiquei ali pertinho, o cara escorou. Aí eu, poxa, não tá lotado, o cara tá escorando em mim? Tá errado. E aí eu sinto... Assédio, tá errado. Aí eu sinto a mãozinha dele entrando no meu bolso. Aí você pensa que é um rapaz novinho. Não, era um senhorzinho de cabeça branca. Então, a mãozinha dele, viu que a mãozinha dele foi, eu peguei a mãozinha dele e apertei. Quando eu apertei, ele tentou tirar ali, abriu, entrou mais gente, ele correu. Saiu assim rápido, né? Eu, olha só. Sentiu aquela mãozinha geladinha assim, opa, moço. Eu me senti em casa. Eu senti assim, Brasil. Eu, rapaz, brincadeira. E teve outro caso que foi muito louco lá, que a gente tinha ido no Moulin Rouge. Que é ela em Paris, né?
A gente não foi no Moulin Rouge, na verdade foi bater foto em Claro. frente ao Moulin Rouge. Eu também não entrei, não tinha dinheiro. Cara, você pagar 200 euros ali. Exato, a gente bateu foto em frente. Aí a gente olhou lá pro Moulin Rouge, beleza, batemos as fotos. Do lado tinha um barzinho, que até o pessoal ia pra dançar e tal, que era entrada free, né? Então a gente foi pra esse da entrada grátis, que era do lado lá. E a gente ficou, a amiga que tava com a gente falou assim, ó, eu coloco o quarto, vou pegar o metrô. Beleza, ela foi, não tá sentindo muito bem e foi logo. E aí a gente ficou até umas, sei lá, 2, eu não lembro da manhã. E fomos atrás de pegar o metrô pra voltar. Conhecemos um pessoal lá, porque brasileiro tá em todo canto. A gente conheceu mais brasileiro, japonês. Quando chegou lá, cadê o metrô? Fechado. Ele fechava 9, era 10 da hora. E aí a gente não tinha pego nenhuma vez ônibus. Só tinha andado de metrô. Então eu só sabia aqueles tracinhos amarelinho, vermelhinho. Cara, que é um negócio bizarro, né, bicho? Na Europa, ela fecha tudo muito cedo, né? É, 9 ou 10 da noite. Aqui não. Aqui em Fortaleza, pô, te vira. se você for querer sair à noite, pode sair de casa 11 da noite tranquilamente. Mas 11 da noite lá, tipo, é tardão. Tu já não encontra mais metrô. Aqui também 11 da noite não tem mais metrô, não, aqui. Aqui não tem metrô mesmo de manhã, às vezes. Aqui para meio-dia, às vezes. Aí a gente foi lá pra parar de ônibus e ficou olhando o nome dos ônibus e sem saber pra onde eles iam. E aí passa esse... Francês, claro, né? Chegou um pessoal, tinha dois rapazes, e aí tinha o cara começou a tentar falar com a gente em francês, e sem sucesso, esse amigo tava comigo. Ele tinha estudado francês, eu fui descobrir depois que ele só tinha feito 1 mês. E aí ele tinha, não, eu tô aprendendo, eu tô manjando. Ele tava no bonjour, tava no bonjour. Eu tô um pão francês aqui. Aí eu pensei, pô, show. E eu não sabia nada. Essa parte da viagem, eu não sabia nada de francês. Aí o cara começou a falar, e a gente entendendo nada, tentando fazer por sinais e nada. Aí teve uma hora que ele falou assim, vocês sabem inglês? Essa parte eu entendi, né? Aí quando ele falou, vocês sabem inglês? A gente falou, isso, vai, mais ou menos, né? Sim. E aí ele continuou falando em francês. Ou seja, foi só uma pegadinha. Tocou o se lasque. É só saber se vocês falavam inglês. É uma pesquisa de mercado, cara. Pesquisa de mercado. Isso, vamos continuar em francês. Vocês falam inglês? Falam, né? Ótimo, vamos continuar em francês, então. Então, assim que a gente pegou o ônibus, foi também pra uma praça, lá passa uma galera muito... Paris não me dá uma segurança à noite, assim. Eu me sinto andando nos meus bairros. Tipo, galera andando de bike, assim, mal encarado. Macho, assim, lixo. Cara, pra quem nasceu e se criou no Monte Castelo, Paris tá ótimo. Não, Aí, quando eu parei, a gente foi andando sozinho no escuro, numas ruas lá pra tentar achar o hotel. Porque o hotel nosso era de centro da cidade, né? Que era mais baratinho. Quando a gente chegou, nada de o cara abrir. Tocava campainha, nada. Tocava campainha, nada. Batia na porta e nada. A gente, filho da mãe. E lá fora, a gente ficando preocupado. Poxa, a gente tá aqui, madrugada, batia nada. Até que teve uma hora que o cara escutou a gente se escorando na porta. E ele veio com a maior cara de sono e ainda apontou, assim, pra dizer assim, por que vocês não tocaram a campainha? Tipo assim, apontando pra campainha. E ainda fala, rapaz, buongiorno. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Bonjour. Grazie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Aí, bonjour, aí, o cara, o bonjour te deu vontade de jogar o negócio longe, né? E ele ainda olhava assim, por que vocês não apertaram aqui, né? Em sinais, né? Por que vocês não apertaram aqui? Filho da mãe tirando a soneca. E a gente lá, e passamos meia hora lá fora, na porta. E aí por aí vai. Tem um bocado ainda. Você falou esse negócio de ser brasileiro, em Paris eu passei por uma coisa parecida com a Pri. Logo no primeiro momento que a gente chegou, a gente foi logo lá pro Arco do Triunfo, né? Deixamos as coisas na casa que a gente tava e fomos lá. Aí, assim, a gente tava numa viagem tão longa que a gente tava muito tenso com esse negócio de segurança, né? E você vai relaxando, que você vê que, por exemplo, eu passei Portugal, Espanha, Inglaterra, os cantos que você não tem medo de assalto. Mas em Paris, esse medo volta. Só que eu ainda estava no clima de que não vai acontecer nada. Então, no Arco do Triunfo, chegaram 2 meninazinhas daquelas paquistanesas com véu na cabeça. Elas vêm falando um inglês super bom e, olha, isso aqui eu tô recolhendo um dinheiro pra uma ação e tal. E eu fui dar trela. A Priscila minha esposa já ficou 2 passos só ouvindo, sabe nada assim de, não tem influência no inglês, mas só de olho. E aí a mulher, e eu, não, isso aqui, eu posso te dar €1 e tal. Aí na hora que eu fui dar €1 como pra ajudar, a menina pegou meu €1 e aí começa, não, mas o senhor tem que dar €50. Era mais tipo uma extorsão. E ela fala, não, o senhor já assinou aqui, para e começa a me... Aí vem mais 3, 4 brota paquistanesa do meio do chão, sei lá, umas 5 paquistanesas. E aí todo mundo começa a me rodear e tarará e tal. É tipo uma extorsão, elas não vão te assaltar, mas elas ficam na sugesta, entendeu? Cara, eu sei que a Priscila virou pra elas e falou assim, ó... Que o dadinho, ele é mort, maintenant c'est pequeno, enfoiré. A Priscila virou pra elas e falou assim, ó...
Ei, brasileiro. Aqui, brasileiro, chapa. Se esses caras não faz escândalo, aqui faz. Eu chamo polícia. Rapaz, essas mulheres pegaram o euro, ficaram bem caladinhas, saltaram fora e deram rolê. Porque o que acontece? O gringo não faz escândalo, ele se sente acuado e acaba dando dinheiro. Só que pra ele, 4 euros é 4 euros, 10 euros é 10 euros. 10 euros pra mim naquele dia era 50 reais, meu filho. Então assim, não tinha condição de eu ficar. E eu sei que a Priscila meteu um escândalo lá, vai fazer escândalo, polícia. Aí ela rapidinho saltou fora, mas eu falei, nossa, eu tava tão acostumado assim, não senti nenhum momento de violência e de repente... Cara, aconteceu exatamente isso comigo em Madrid. Eu tava com a minha ex, né, a gente foi, e o pessoal abordou a gente nesse mesmo esquema. Eram 2 meninas, e elas levaram, uma prancheta, pra você assinar uma petição, entendeu? Uma causa humanitária, digamos assim. Só que não tinha porra nenhuma de causa humanitária, era só a situação mesmo. Então, uma dica que eu dou é essa. Justamente a pessoa acha que tá no lugar menos violento, aí ele baixa a guarda, né? E esse lance dos assaltos lá não tem assalto com arma, mas esse do cara pegar um furto e tal, tem muito, entendeu? Extorsão, esses caras, isso rola muito, você precisa ficar ligado. Não, furto, cara, me impressionou quando você chega perto. Quem tiver, né, a oportunidade, estiver escutando e vai até Paris, você tá chegando perto da torre, os avisos constantes. Do próprio governo, do próprio polícia que faz aviso. Constante, o governo, mostrando lá que você vem pra frente, vão te roubar quando você não vê. Tem lá. Então, assim, são vários avisos, assim, realmente eu me senti em casa. Cara, agora, um canto que você não tem essa preocupação de jeito nenhum, chama-se Praga, na República Tcheca. Cara, é o canto mais tranquilo que eu já fui na vida. Eu até trocar o nome, tirar o nome de Praga pra botar um nome, lugar legal, né? Ah, cara, mas eu acho que isso aí é justamente fazer uma publicidade reversa, entendeu? Diz que aqui é Praga mesmo, pra ninguém vir. Mas lá é tranquilo mesmo? Não é complicado? Cara, não? Lá é incrível, bicho. A cidade é linda, a cidade é limpa, as pessoas são super educadas, tá entendendo? Praga é conhecido como Amsterdã do Leste, né? Então, assim, eles têm uma vibe mais liberal, assim, por exemplo, lá a maconha é liberada também, tem muito pub lá e tal, mas é uma cidade medieval, entendeu? Então, assim, você tá andando e do nada tem uma portinha, você entra nessa portinha, cara, você tá dentro de um pub que tem 600 anos de idade, entendeu? Cara, é muito incrível, a cidade é linda. Trazendo aqui pra nossa realidade brasileira, eu fui naquele Mercado Modelo, acho que é Mercado Modelo, não sei. Ah, sim, tô ligado. Cara, aí vem uma galera colocando cordões em você, porra, já a galera, assim, joga tudo em cima de você, aí é você tirando. Esse carnaval, massa, vem. É o mesmo esquema do Pelourinho, né? Aí, assim, é também um puta desgaste, porque tu olha mais sisudo pro cara e fala, bicho, eu não quero isso, não vou, tal. Aí, às vezes, fica puta, tá com um grito em você tem que dar outro grito, né? Porque com doido, tem que ser doido e meio. Foi uma maravilha, hein? Um do lado, um do outro. Quer? Você vai ter que ficar, não quer? Mas isso aí eu também já vi. Quando eu tava em Salvador também eu vi a mesma coisa. A galera joga os cordões, aí eu saí fora. Não quero, já sair fora. E um amigo meu ficou recebendo 60 mil cordões e deu um dinheiro pros caras lá, ficou constrangido, né? O cara te constrange. Né? Aconteceu uma parada dessa lá no Peru. Lá no Peru, quando você vai pra Cusco... Segura! Bem-vindo a Cuscotopia, meu novo refúgio de verão, que tem até escorrega. Tem umas senhorinhas, cara, que elas são quechuas. Quechuas é o povo nativo lá do Peru, né? E aí elas andam com aquelas roupas, né? Aquelas anáguas grandes e tal. Todas elas são muito baixinhas, né? Eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tava no meio da praça, andando, e aí eu olho pra aquela senhorinha, cor mais fofinha a senhorinha, cara. Toda vestida, né? Toda típica lá deles. Aí ela se acocorou no meio da praça, ela se acocorou. E depois ela se levantou, e aí ela pegou a mão dela e fez aquele movimento como se estivesse se enxugando, usando o próprio vestido. Que maravilha. Bem quentinho. Aí quando ela se levantou e continuou a andar, eu vi a poça de mijo que ela tinha deixado.
Cara, a mulher mijou no meio da praça. Ela tava com tranquilidade, irmão. Tinha incontinência urinária. Cara. Tu acha que todo mundo mija na praça? Vai que foi algo que ela bebeu, a água de lá é assim, batizada. Nessa mesma praça, elas ficam com filhotes de lhama, que é pra você bater foto. Só que na minha cabeça eu nunca tinha me atentado que se eu fosse bater foto com um filhote de lhama, eu ia ter que pagar por estar segurando a lhama. É o aluguel da lhama. Ela tava fazendo aluguel da lhama, exatamente. Só que na minha cabeça, em momento algum, eu tinha imaginado isso. Aí eu peguei a lhama, botei a lhama aqui. Tinha um casal de brasileiros que eu tinha conhecido na viagem, né? A gente tava andando muito juntos. Aí eles bateram a minha foto lá, segurando a lhama. E aí eu devolvi a lhama. Aí a senhorinha lá, 10 pesos. Aí eu não compreendo, saí fora. Pra cima de mim, minha senhora, eu sou brasileiro. Colou, mano. Você devia falar assim, ó. Você que me paga por segurar a lhama um pouquinho e você ficar menos cansada. Mas isso acontece em todo mundo. É meio prática dos caras. Eu acho que a maioria dos países, em partes turísticas, tem essa questão. Todo ponto turístico tem essa parte. Ele passou por isso, minha esposa, lá em Portugal, na frente da lojinha lá do pastel de Belém, tradicional, né? A gente tava na fila e chegou umas portuguesas pra vender uns brincos, umas pulseiras com umas pinturas estilo azulejo português, colonial e tal, né? Bonito e tal. Aí ela, você quer uma pulseira, não sei o que? A Priscila, não, obrigado, boas vendas. Vocês conhecem a Priscila, aquela simpatia, olha, boas vendas, obrigado, né? Falando em português, todo mundo entende lá em Portugal. Aí ela, mas você não quer um brinco? São pintados com todas as coisas portuguesas da nossa cultura. A Priscila, não, obrigado, eu não vou comprar nada, mas boas vendas, viu? Olha, você tem um dia muito bom, viu, de vendas. Aí a mulher virou e falou assim, esses rapazes que não compram nada, compram as nossas coisas, nós fazemos todas as nossas artes, não investem nas nossas artes. Começou a ralhar assim, velho. Cara. Num português super pesado. E eu fiquei assim, e eu ficando constrangido. Pensa que a Priscila se abalou? Nada, ficou na fila esperando o pastel de Belém dela. Bem tranquila. De boa. E a mulher... E um discurso forte, cheio de argumentos até razoáveis, mas a Priscila ficou... Falei, Priscila não ficou constrangida? A Priscila, não, eu não vou comprar. Tipo... Acho justo. Tranquila. Cara, e que pessoalzinho bruto e ignorante é o pessoal de Portugal. Nossa senhora. O pessoal ficava dizendo assim, pessoal, na França, eles não gostam de brasileiro, não gostam de não sei o que. Não, meu chato. Bicho bruto é português. O cara vai pra um taxista, a gente tava uma hora lá, e foi perguntar quanto é que saía de um canto pra outro. Então a amiga minha falou assim, que até Isa, o nome dela. Ela, quanto custa mais ou menos daqui pro canto tal? Ele, como vou saber? Aí, não, mas mais ou menos, não tenho como saber. Aí ela, você não tem noção, não, tem que ser pro taxímetro. Não tenho como saber. Aí ela, pois vamos logo aqui antes que ele me engula. Então assim, é um negócio, mano, os caras brutos, você perguntando normal. Não, mas você tem que fazer um meia-culpa, cara, de algumas coisas. Eles colonizaram a gente. Parte da nossa bruteza tem uma raiz lá em Portugal, isso é um fato. Agora, não é todo mundo, não. Vou fazer uma defesa aqui da galera de fora, dos gringos. Cara, brasileiro em viagem, e aí eu vou te dizer assim, como eu fiz uma viagem de 40 dias e bati muita perna, eu vi muito brasileiro em todo canto. E vou te dizer, eu que preferia não ser brasileiro em algumas horas, porque o povo mal educado, mano. Cara, olha, tem uma regra lá na boa parte da Europa, nos McDonald's, que assim, os banheiros, eles são fechados com trancas eletrônicas ou chave, justamente porque vai muita gente e tal, e eles liberam pros clientes. Mas se você estiver muito apertado e falar assim, olha, eu tô precisando usar o banheiro, o cara vai lá te dar a senha, você abre a porta e entra. O que o brasileiro faz? Vai lá, fica na fila do McDonald's, não pega nada, mexe no lixo pra pegar uma notinha fiscal, e lá no banheiro do cara e fala, olha, eu comprei aqui, eu quero usar o banheiro. Aí você pensa assim, elas pensam que são bichonas, enganaram os caras. Os caras olharam pra cara dela, isso foi na França. Cara, só balançava a cabeça assim. E eu preferia nem olhar pra mim, que se pergunta se eu conheço, é do Brasil, eu falo, nosotros somos de outro país, não sei quem são. Eu não compreendo que tu hablas assim. Eu não sei quem é essa gente. Cara, o brasileiro é muito mal educado no sentido de não obedecer as regras do lugar, velho. Eu vi muito brasileiro passando vergonha. Cara, mas vamos ser sinceros. A vergonha de uma viagem internacional é o que dá as histórias depois, entendeu? A gente só viaja por conta disso. Cara, mas velho.
Porque o que acontece? Na cabeça do brasileiro, ele pensa o seguinte: eu juntei a minha vida inteira pra vir pra cá. Cara. Não vou voltar de novo. Então Ó. ninguém vai lembrar de mim mesmo, vou fazer a cagada que eu quiser. Fazer ganga, na cabeça dele é essa. E vamos, deixa eu perguntar pra vocês. A gente saindo realmente do âmbito internacional, vamos para o nosso país, nosso magnífico país. Eu acho que uma coisa a gente tem de bom, né? Que é, fora a questão da educação, fora que não é essa das melhores coisas, mas somos um povo caloroso. E isso, cara, é em qualquer lugar turístico que a gente vá. Isso é um fato. Lá na Escócia, mano, os caras são todo frio assim, cara. Na hora que você falava que era brasileiro, os caras já puxavam com futebol. Queriam falar da política do Brasil. Já queriam saber como é que as coisas que eu comia. Tipo assim, eles têm um conhecimento sobre a gente. Eu não sei muito bem o que se passa na Irlanda do Norte. Mas se você chegar lá, eles sabem muito de brasileiro. Se você chegar em Londres, eles sabem tudo de brasileiro. Os caras sabiam quais tinham sido os nossos últimos presidentes da República. Em ordem, entendeu? Então, assim, eles têm um conhecimento do Brasil que eu me surpreendi nesse sentido. Assim, os caras sabem da gente. É nessa hora que bate a vergonha, né? FHC... Davi tá tentando lembrar. FHC veio aquele rapaz, Itamar Franco. Foi antes, Itamar foi antes. Jovem. Aí, Castelo Branco, aquele cara que... Por incrível que pareça, era cearense, mas não parecia. Não parecia nada. Parecia. Tamanho da cabeça, meu irmão. Não parecia. Isso aí é governo militar. Isso é governo militar. Meu Deus, Davi em história foi uma lástima. Eu sei que o último agora... E depois? É aquele cara... Getúlio Vargas, o último. Não, cara, aquele cara que perdeu o dedo. Cara, tu falou do pessoal conhecer a nossa cultura, né? Quando eu fui pra Machu Picchu, eu fiz uma trilha, que é chamada Trilha Inca, né? Você vai a pé, pelo mesmo caminho que os guerreiros incas faziam, né? São 4 dias peregrinando e tal, e até chegar em Machu Picchu, né? É lindo o ambiente em si e tal, a paisagem que você vê, você vai tangenciando uma montanha e tal. Incrível, é uma experiência que vale muito a pena você ir, se você for sozinho, né? Se você for acompanhado, muito provavelmente a sua esposa ou sua namorada vai odiar. Mas enfim, o grande lance é que nessa ida, eu tava no grupo, tinham 2 grupos, né? Tinha um grupo do pessoal que falava espanhol e o pessoal que falava inglês. No grupo que falava espanhol, tinha umas 50 pessoas, todos eram portenhos. Então é claro que eu fui pro grupo que falava inglês, porque não tinha nenhum brasileiro no grupo, né? E eu sei que eu conversando com o cara, ele era da Bélgica. Só que eu não sabia que ele era da Bélgica. E ele falava em português comigo. Eu disse, cara, tu é da onde? Ele sou da Bélgica. Eu disse, mas tu fala muito bem português. Eu achava que tu era brasileiro, mas eu não tava conseguindo identificar o teu sotaque. Ele, não, cara, eu aprendi português por conta das novelas brasileiras. Isso aí, Globozona, trabalhando. Avenida Brasil. Não foi com novela da Record isso aí, não foi? Não foi, não. Não foi com os mutantes. Que bizarro, bicho. Não, e aí o que foi que ele fez? O doutorado dele foi em antropologia e sociologia, e aí ele pegou o caso, né, de estudo dele por as novelas brasileiras, por isso que ele aprendeu tanto o português. Eu fiquei, meu irmão, que loucura, velho. Nunca tinha imaginado isso. Cara, e tem um delay do caramba, né? Maria do Bairro só assistia dublado. Não, fora o delay. A pessoa tá em outra palavra aí que tá sem na tradução. Aí, tipo, o cara não consegue associar. Vem não, o cara não consegue ler ao mesmo tempo que tá assistindo, é complicado. O negócio não tá, como é que eu posso dizer? Não tá sincronizado, né? Aí fica complicado de aprender espanhol. Maria Mercedes, Marimar. Rapaz, o Vitor falou aí dos portenhos. Quando eu tava lá em Buenos Aires, eu fui naquele Café Havana. E eu lembro que quando eu vou num local que é novo, eu gosto de perguntar... Café Havana? Café Tortoni, não? Não, Café Havana, que tem até aqui um no Iguatemi. Ah, tá. Sede da Havana, tá. É porque tem um café lá que é conhecidão, que é o Café Tortoni, né? Buenos Aires, isso. Tipo... É a sede do Havana, dos Alfajor, é Buenos Aires, é. É, que é um clássico lá. Eu fui nesse também. Mas o caos foi no Havana. Tipo, lá a briga da nossa Pague Menos e Stafarma, lá é Havana e Starbucks. Cara, você chegou, olhou, tá perto de um Havana, pode olhar ao redor, tem um Starbucks. Mas o que aconteceu? Eu tava no Havana, eu gosto de, às vezes, quando chego no Canto Novo, eu pergunto, olha, pergunta a garçonete, o que é que você gosta? O que é que você indica? É melhor esse ou esse? Aí eu chamei a garçonete, eu perguntei a ela, assim, com a ajuda da Aline, ela olhou pra minha cara e eu gosto de tudo, e quando você escolher, você me chama. Ou seja, eu gosto de que você não me perturbe. Eu gosto que você amigo. Fora. Eu gosto da minha presença sozinho. Aí eu, tá bom.
Agora imite um cavalo, né? Olha, imite uma borboleta, porque o cavalo foi igualzinho. Foi ótimo, foi uma experiência assim muito maravilhosa. Fiquei lá. Cara, isso me lembra da vez que eu viajei pra Manaus. Eu fui... Na época eu trabalhava só com astronomia, né? Astrologia. E aí eu fui lá pra Manaus pra dar uns cursos de astronomia lá na universidade deles. E Manaus é muito quente, eu nunca tinha ido a Manaus. É muito quente, é absurdamente quente. É quente no nível desesperador, parece que você tá dentro de uma panela de pressão. Macho, aqui aqui parece o Polo Norte comparado Pior que aqui? Com Manaus. Sem brincadeira. Manaus é desesperador mesmo. E aí o evento, né, colocou a gente no Hotel Ibis. O Ibis é um hotel ok, não tem muito luxo, mas é bacaninha e tal, bonitinho. Beleza. Aí tava meu chefe, né, tinha mais uns outros 2 colegas nossos, a gente começou a tomar uma cerveja, isso era de noite já. E aí a gente pediu mais uma cerveja lá pro cara, ele, não tem, senhor. Aí eu, como não tem, cara? A gente tá no hotel, não tem cerveja? Não, senhor, a cerveja acabou. Eu disse, amigo, mas a gente tá dentro de um hotel, como é que a cerveja acabou? É porque normalmente a gente não recebe tantos hóspedes, aí a gente nem compra. Tome. Aí eu acho gostoso. Então tudo bem, beleza. Essa foi a primeira, né? Aí isso era de noite. Eu tinha deixado as minhas coisas no quarto e a gente tava lá tipo um local de convivência, né, do hotel. E aí quando eu voltei pro quarto, tinha no pé da parede, era como se fosse do tamanho de um prato, sabe? Era um inseto do tamanho de um prato, ele era redondo, tinha umas antenas. E eu disse, gente, o que é isso daqui? Eu nunca tinha visto. É uma larva de besouro rinoceronte, só que você não pode comê-lo cru. Não é à toa que são fritos. Tá entendendo? E eu fiquei desesperado porque, assim, eu não tinha uma Pokédex pra entender que bicho era aquele, que Pokémon era aquele, entendeu? Claramente não dava pra se matar na chinelada, tá entendendo? Talvez com a 38, talvez. E eu fiquei, gente, como é que pode isso aqui? Aí eu liguei pro recepcionista, né? Eu disse, amigo, é porque tem um Pokémon aqui no meu quarto. Quem é esse Pokémon? Que eu não sei como é que vai ser, vai ter que me trocar de quarto. Não, senhor, mas a gente não tem outro quarto. Eu disse, meu amigo, mas eu paguei o quarto sozinho, ele tá aqui admitido. Se ele quiser um quarto pra ele que pague, tá entendendo? Cara, era enorme. Aí foi só acumulando, né? No dia seguinte, que foi a cereja do bolo, no dia seguinte tava, cara, tudo lá é muito quente, tudo é muito quente. Eu disse, eu não vou sair pra jantar, eu vou jantar no hotel. E aí veio o cardápio, tinha pizza e lasanha. Aí eu, se tem pizza e lasanha, eu sou fã, né, de pizzas. Amigo, eu vou querer uma pizza. Tá bom. Aí meu amigo assim, cara, tu sabe que a pizza daqui é aquelas pizzas de caixa da Sadia, né? Eu, não, cara, não tem condições. A pizza aqui é R$50. Isso foi em 2009. Daí tu tira como era caro. Não, a pizza aqui a pizza daí é de caixa. Eu disse, não tem condições. R$50 uma pizza de caixa não faz sentido. Aí depois vai lá, pergunta. Aí eu cheguei, amigo, me diga uma coisa. A pizza de vocês é de vocês? Eu disse, é. Não, porque o meu amigo falou que a pizza daqui era aquelas pizzas de caixa. Mas é de caixa. Mas eu comprei. Disse, então é minha. Aí eu disse, mas como é que é de vocês se você tá dizendo que é de caixa? Não, a gente compra, mas faz aqui. Aí sim, vem valor. Aí sim. Tá certo. Se garante ele. Aí eu disse, cara, pois faz o seguinte, cancela a pizza. Tá, eu vou querer a lasanha. Puxa vida, eu já desembalei do plástico. Aí ele, senhor, mas a lasanha também é da Sadia. Eu disse, não, meu amigo, vou ficar no meu biscoito recheado então. Ei, falando nisso, ó, teve uma vez, isso, assim que a gente chegou em Paris, né, a gente, outro dia de manhã, poxa, vamos tomar um café da manhã, igual os caras e tal, se achando. Cara, o pão de lá não é duro não, meu chá, é mais. É você passando, é você pegando aqui, deixando 3 dias o bicho. Eu vejo que você mastiga, chega ele vem descendo, rasgando. Aí o cara ainda olha pra você e diz assim, você quer chocolate? Lógico que a gente também tava num hotel, né, mais, digamos, mais econômico. Aí ele, pô, quer chocolate? Eu te quero, massa. Poxa, vou comer chocolate. Na minha cabeça veio altas coisas. Veio assim, um chocolate estiloso, um negócio, sei lá, derretendo, uma parada muito louca. Sonho de Quando chegou, foi Nesquik de chocolate. Nesquik! Ou seja, atravessei o continente do outro lado pra tomar Nesquik de chocolate. Pois é, faltou isso aqui, suco e trazer um tangue. Mas foi quase Nossa isso. Senhora.
Foi louco. Decepcionante. Acontece, cara. Agora, assim, a gente tá falando dessas coisas ruins, né? Parece assim, então não vale a pena viajar. Pelo contrário, momentos como esse, mais me dá saudade de viajar, de conhecer outros lugares. Acho que tudo que a gente viu, cara, é assim, viajando, rapaz, vale a pena cada perrengue desse, cada perdida de ônibus, cada liseira que fica. A verdade é que turista, ele é pra se fuder, entendeu? Uma viagem sem isso, uma viagem que você não se perde na cidade, que você não foi maltratado pelo local, entendeu? Não tem nada. Você tá puxando esse negócio, Vitor? Eu até ia puxar a última rodada nossa aqui pra gente dar umas dicas, né? Dicas rápidas, mas eu vou dar já a minha nesse assunto que você falou. Quando eu tava lá em Málaga, que eu falei que foi a cidade que eu mais gostei, tem uma construção lá, de uma época que o Império Moro dominou a parte da cidade, que é tipo um castelo meio de areia, mas antigão mesmo. Coisa de, tipo, sei lá, 1100, 1200, depois de Cristo já. E aí tava ali construído e tal, e eu, inteligentemente, já tinha estudado sobre a cidade, pegamos o ônibus, subimos até o topo, onde tava o castelo, e fomos descendo, que é uma descida íngreme e tal, mas descida é beleza. Mas turista é um bicho que não estuda, por isso que eu falo que a minha dica é estudar. Cara, o que eu encontrei de gente, brasileiro, espanhol, isso que eu entendia, né, o inglês, subindo pelo negócio do castelo, explorando o lugar sem saber onde ia dar. E tinha mais de 3 quilômetros pra cima de subida, íngreme. E a pessoa subindo, já toda vermelha, assada, já do sol, e falando assim, moleque, onde é que dá isso aqui? A gente continua subindo, a outra, mulher, continua lá em cima e a gente vê. O cara não sabe nem onde tava. Tinham mais de 3, 4 quilômetros pra subir ainda, e eu descendo e rindo. E assim, algumas pessoas não sabiam se eu avisava. Tem gente que não dá margem pra avisar, né? Acha que tá sabendo de tudo. Cara, é engraçado, turista tem que estudar. Então a minha dica é estuda onde você vai. Conhece os principais monumentos antes, pra você saber, assim, vale a pena eu andar tudo isso? Eu quero caminhar 5 quilômetros no íngreme, no sol de meio-dia? Não, né? Tem outras alternativas. Porque o turista se lasca muito, porque assim, como ele não tá no país dele, eu quero conhecer. Aí acaba se lascando, né? Com toda e absoluta certeza. Queria que vocês dessem dicas de vocês rápidas aí, dicas importantes pra quem quer viajar, quer seja pro Brasil, pra outra cidade ou pra fora. Cara, a minha primeira dica é: toda e qualquer foto que você for ver do hotel e da instalação, lembre que aquela é a melhor foto e é o melhor ângulo. Ou seja, coloca a tua expectativa lá embaixo. Isso é importante. Né? Porque, não tem coisa pior do que você chegar num canto achando que vai estar num quarto top e você chegar e o quarto ser ruim, velho. Eu lembro, isso foi recente agora, ano passado. Eu fui pra Guaramiranga. Geralmente quando eu vou pra Guaramiranga, eu vou fazer show, então eu chego, faço show e vou curtir a cidade. E aí, eu fui acompanhado, né? E a menina nunca tinha ido pra Guaramiranga. Não, Guaramiranga é massa e tal. Aí ela, não, mas faz muito frio. Eu disse, Guaramiranga não faz frio, não. Não, mas todo mundo disse que faz frio. Eu disse, não, só quer sentir frio em Guaramiranga, é diferente. Frio não vai fazer, não. Mas beleza. Aí quando a gente chegou no hotel, cara, a história toda é muito maravilhosa. A gente chegou no hotel, o hotel não ficava na cidade, ela ficava 5 minutos da cidade. Só que eram 5 minutos que começavam a estrada de terra. E a estrada de terra, eu acho que ela tinha sido criada em tipo 1300, entendeu? E ainda tava funcionando. Era péssimo pra qualquer carro andar por ali. Aí quando eu cheguei lá no hotel, eu deixei o carro, né? Eu disse, não, vamos pra Guaramiranga, a gente vai de táxi, porque aí dá pra gente beber e tal, a gente não precisa se preocupar com direção. E as estradas de Guaramiranga são muito íngremes, né? Íngreme não, muito... As curvas são muito fechadas. E aí eu sei que nessa história, pedi o táxi, aí o cara, R$70. Oi? 70 reais, você é amigo, mas é 5 minutos daqui. Não, mas porque é o único táxi que tem. Aí eu, tá, tudo bem, beleza. Chegamos lá em Guaramiranga, o táxi deixou a gente comeu uma pizza, não tinha ninguém na porra da cidade. Quando a gente tá querendo voltar, cadê táxi? Cara, eu descobri que Guaramiranga só tem 2 táxis. E nesse momento... O Alfredo e o Robson. Era tipo isso mesmo. E aí o cara, o taxista, ele tava dormindo. Tipo, era 10 da noite, o cara tava dormindo. Caralho, meu irmão, que merda, a gente tá preso aqui na cidade. Aí eu liguei, aí eu peguei o telefone do único taxista da cidade, liguei. Aí atendeu uma senhora, aí eu disse, alô, o Sérgio se encontra, o taxista? Quem é que tá falando? Eu, não, é o Vitor, eu tô querendo táxi e tal. Ela, Sérgio, acorda, tem táxi. Ou seja, o cara tava literalmente dormindo, velho. E aí foi mais R$50, né? 50 pra ir, 70 pra ir, 50 pra voltar nessa história. Foi mais barato. Não, se tudo der errado na minha vida, eu viro taxista em Guaramiranga. E aí, cara,
Quando a gente chegou no quarto, né? Quando a gente chegou no quarto, que a gente não tinha curtido o quarto ainda. Quando a gente chegou no quarto, em um determinado momento, a gente começa a escutar, cara, uns barulhos no forro. Aí eu, meu irmão, que negócio é esse, velho? Cara, sabe quando você tem o forro do quarto? Era de PVC e depois tinha a telha, né? E eu escutando aquele barulho, e ela também. Aí eu acho que isso é uma cobra, sabia? Aí ela, não acredito. Uma cobra no quarto. No quarto. Eu, não acredito. Será? Eu disse, com certeza isso aí é uma cobra, não tem como. Mas claramente, um pássaro. Era uma cobra tentando matar um rato ou um morcego, era alguma coisa do tipo, entendeu? E essa é uma das serpentes peçonhentas brasileiras, certamente não é uma das, é a mais enigmática, a famosa pico de jaca. Eu tava me sentindo muito Richard Rasmussen nessa história. E aí eu pensei nisso, né? Aí depois, não deve ser uma cobra, né? Claro que não é uma cobra. E aí, quando a gente tava voltando já no dia seguinte, quando a gente foi pra cidade almoçar, dessa vez de carro, né? Já mais de táxi, eu paro no cara da pousada, né? Do hotel, e pergunto, cara, porque a gente tava escutando um barulho no quarto, e aí eu fiquei imaginando, será que é uma cobra? Ele simplesmente olhou pra mim e disse, com certeza é. Eu disse, como assim, cara? E a cobra do taxista. Cara, como assim, bicho? Então, assim, quando eu digo, deem uma olhada nas fotos, não é brincadeira não, porque tinha uma cobra no quarto, tá entendendo? E a gente teve que dormir no quarto lá, não tinha como trocar a gente de quarto, tá entendendo? Mas se eu tivesse visto as fotos melhor, dava pra ter imaginado isso, que era dentro da mata. Porque podia ter uma foto da cobra, né, no próprio catálogo do hotel. Talvez até a cobra que tenha batido as fotos. Bacana. E Vinícius, eu acho que você, depois dessa dica bem curta, talvez o pessoal não tenha entendido as dicas. E aí, eu queria que você cara, porque desse as dicas que a dica gente que levantou. me puxou a história, entende? Várias. Eu queria que você Mas foi falasse, ótima a viagem. a gente começou a enumerar várias dicas em relação Foi boa. ao que o Vitor falou. E dizer essas dicas pro pessoal tá sabendo, são várias. Não, tá, então assim, é massa, porque a história do Vitor deu várias dicas. A primeira dica, saiba quantos taxistas tem na cidade, isso é importante. Você tem pelo menos o plural, né? A dica. Você é taxista? Não saia do quarto. Perfeito. Não saia e curta o quarto, principalmente se tiver uma cobra, curta o quarto com a cobra. A dica é assista Discovery Channel. E a dica é confie no que você viu a primeira vez. É isso. São dicas simples, numa história singela. E Guaramiranga fica aqui na nossa serra, região serrana aqui no Ceará. Lindo, por sinal, uma cidade maravilhosa. Apesar da cobra do Vitor. E a tua dica, Davi? Cara, mas essa viagem teve muita história. Mas aí a gente deixa pra outras dicas. Não, com certeza. Moisés! Não consegue, né? Diz, Davi, a tua dica, vai. Cara, dica, enrolem as roupas, cara. Enrolezinha as pra roupas, caber. Como assim? Enrola as roupas? Em vez de dobrar a camisa, seja o que for, enrola, né? E aí ela cabe mais, show de bola. De personal organizer, pra fazer a mala. Cara, fica fácil. Enrola as bichinhas assim, sai cabendo na mala, ó, cabe com uma beleza. Enrolar a mala enrolar pra caber na mala é a sensação. E leva pouca roupa. Comparado com a dica do Davi, a minha eu acho que foi maior. Isso é importante. Foi um pouquinho. Diz, Costela, e a tua dica? Cara, eu vou fazer um complemento à dica do Vitor, só que mais curtinha. Não, o Vitor falou lá da experiência dele, da foto do hotel, né? Aquela é a melhor foto, o melhor ângulo. Mas hoje você tem praticamente em todos os aplicativos de aluguel de quartos as avaliações das pessoas. Então não vai só na publicidade. Vê o que as pessoas que passaram por ali falam, né? Desde o café da manhã, do quarto, do atendimento. E aí, esse é o complemento. E a minha dica é que você tem que estudar a cidade, baixa o mapa offline antes de chegar lá, para que você não fique perdido. Use o Street View antes, para tu descer e identificar como é a portaria do hotel, para quando você estiver andando, você identifique mais fácil. Caminha pelo Street View em alguns pontos específicos que você quer ir, porque facilita quando você estiver lá a identificação. Memória visual, isso aí, memória fotográfica, ajuda pessoal. Total. E é um público da Google, né? Sim, com certeza. E antes de a gente acabar, eu queria que cada um de vocês falasse qual que é o desejo para uma próxima viagem, considerando que esse nosso isolamento por causa da pandemia termine rápido e da melhor maneira possível. Qual que é o lugar que vocês pensam assim para fazer uma próxima viagem? Eu vou dizer logo a minha. Minha próxima viagem tem 2 lugares aí que a gente tá vendo. Um seria para ir para Israel, é uma.
e a outra é pra conhecer alguma coisa do Caribe. Sei lá, uma Jamaica, um México na área do Caribe ali, Cancún, não sei. Pra conhecer o Johnny Depp dos Piratas do Caribe. Pronto. Fica chique quando você fala, entendeu? Eu preferi Jamaica e Cancún. E vocês, qual a próxima viagem? Poxa, aí, achei chique, viu? Cara, o meu próximo destino, eu quero muito, muito conhecer Tailândia, cara. Todo mundo que vai pra Tailândia volta falando muito bem, tá entendendo? Sem contar que lá é muito barato. Um hotel 5 estrelas, all inclusive, a diária sai, tipo, por R$160. Vê as fotos, viu? Porque cobra é o de menos que você vai encontrar lá. Com toda certeza, mas aí, cara, é um paraíso, né, bicho? Aquelas Fifi Islands, é muito bonito lá. Tenho vontade. Cara, eu quero... Eu tava planejando esse ano, eu digo no passado, eu tava planejando, porque eu não sei como é que vai ficar, mas eu queria pegar um carro e fazer uma trip pelo Nordeste brasileiro, dar uma voltinha nas principais cidades, praias, né? E aí eu quero muito também dar uma voltinha ali na Europa, conhecer, mas eu queria fazer uma pegada mais... Um rolê básico. Jardim Europa aqui em Fortaleza. Gostei do rolê básico mesmo. Eu tava querendo ir ali no Reino Unido, talvez. Coisa pouca. Reino Unido. Que a Libra é barata, né? Então, por isso que eu tô me organizando bastante. O câmbio é favorável. Ele tem que se reorganizar. Coisa de 5 aninhos, tá se organizando. Vai ser, acho que em 2025 dá certo. Dá certo, tá bom. Até lá o dólar tá R$9. Que isso? E a Libra deve estar 15. Por aí. E tu, Davi, qual é a próxima? Próxima viagem? Cara, agora como eu tenho um rebento ao caminho... Hop Hard. Rebento? A gente queria ter ido antes de começar essa coisa toda do isolamento. A gente ia pro Rio. Eu já fui pro Rio, a minha esposa já foi pro Rio também, mas a trabalho, então a gente não vivenciou a cidade, a gente queria vivenciar o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Porque senão parece Rio Cocó, Rio Tietê, essas coisas. Não, Rio Cocó eu já fui, Rio Tietê também. Mas assim, a gente queria muito. E eu também tenho a mesma vontade que o Gustavo fez, não de fazer um tour seguido talvez das cidades no Nordeste, mas talvez alugar um carro, ir pra uma cidade, alugar o carro, ir pra outra. E aí tendo as paradas e não indo com o mesmo carro do começo ao fim. Acho que até pra volta, se ficar cansativo, como vou ter um filho, eu tenho a minha esposa e tal, aí sim ver um voo baratinho, que às vezes tem as promoçõezinhas, voos internordestinos. É porque a volta é cansativa, né? Indo dirigindo acho que é tranquilo, mas a volta realmente eu também penso em voltar de avião, pelo desgaste, né, cara? Loca um carro, né, cara? Aluga um carro, faz a viagem de carro. Essa é a ideia. Quando chegar em Natal, pega um avião e volta. Pega um avião logo lá pro Reino Unido já, entendeu? Dar um rolezinho lá. Vai dar um rolezinho. E assim, ó, eu acho muito legal, porque nós 4 falando de viagens internacionais. Achei que quem escutar isso daqui, eu acho, nossa, que gente rica. Vive lá fora, vive com dados importados. Mal sabe como eu vivi esses dias que eu fiquei na Europa comendo só em Burger King a 1,80. Aí você vê, né? Eu nunca comi tanto em Burger King, KFC e McDonald's. Não posso nem ver aqui. Próxima viagem, a gente tá eu pensando em ir pra Tailândia, mas pode ser que seja pra Pipa também, entendeu? Também você pode comer em supermercados, né? Compra um salgado, compra um sanduíche. Não. Lá no supermercado não coma. Eles acham... Eu fiz muito isso. Eu tentei, eles expulsam você. Pode comer dentro do supermercado. Não. Ele tá falando de pegar a comida e levar pro hotel, cara. Eu acho que no Chile eu fiz isso. É empanada, né? Eu comi várias, ia no supermercado perto do hotel, fazia umas comprinhas legais, variadas, levava pro hotel, já era. Mas isso fica muito barato, porque geralmente comida é muito caro. É solução. Nesses cantos que eu digo, cantos fora de casa, né? Cara, muito. Qualquer canto, na verdade. Porque até em Fortaleza, dependendo do canto, fica caro. Gente, muito obrigado pelo Isolados de hoje, por falar de viagem. Foi bom, assim, relembrar os lugares. Retomo aqui fazendo um disclaimer após, né? Nós amamos as viagens que nós fizemos, assim, se a gente fosse falar de todas as coisas que a gente viu, capaz podia botar aí 10 horas de podcast, porque foram maravilhosas as viagens, todas essas. Apesar de a gente não ter ido junto, né, que fique claro, cada um foi na sua. Não que a gente não possa fazer uma viagem junto. Cara, ia ser maravilhoso, viu? Mas do preço que tá o dólar, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. A gente devia fazer o turnê do 4,5, num canto bem louco, assim, tipo, sei lá, Alasca. Porra, sucesso de público. Sim, pra passar um friozinho.
Ailasca. Groenlândia. Ailasca. Nossa. E com essa eu termino. Gente, Alasca muito obrigado. tá Esse ótimo, foi né? mais um episódio do podcast Isolados, o podcast da Companhia de Humor 4,5, onde a gente conversa de temas aleatórios. O maior rolê aleatório do mundo dos podcasts está aqui. Então não perca o próximo episódio, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, @4,5, e aí nos comentários vai ter a rede social de cada um de nós, tá bom? Valeu, Davi, valeu, Costela, valeu, Vitor, até a próxima! Valeu. Tchau. Meu ônibus. Cheiro. Desse um beijinho assim.